Vamos falar agora, continuar na realidade as resoluções aí de questões relacionadas a princípios, parte 2. Então a questão número 11 vai falar que uma entidade controlada indiretamente por um município da federação pretende alugar imóvel. Para nele funcionar, estará dispensada da observância das normas gerais sobre licitações e contratos? Estará dispensada da observância? Nunca. Em questão, devido ao fato de esta lei ser diploma federal, não alcançando, portanto, a esfera da municipalidade. Alcança ou não alcança? Alcança. Então, ela estabelece normas gerais. Então, normas gerais, ela serve para todos os poderes no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E ainda, subordina-se a ela quem? Além dos órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mistas, que mais? E as entidades controladas, nesse caso aí foi indiretamente por municípios. Então, o item está incorreto. Questão 12. De acordo com a Lei 8.666, é permitido aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado em relação à natureza previdenciária e trabalhista? Posso? Entre empresas brasileiras e estrangeiras? Não posso estabelecer tratamento diferenciado. A lei proíbe. Olha só, é vedado estabelecer tratamento diferenciado de natureza aqui, ó, trabalhista e previdenciária entre empresas brasileiras e estrangeiras. Então, não só tratamentos diferenciados no quesito trabalhista e previdenciário, mas também no quesito comercial, de natureza comercial ou legal, ok? Então, não pode. Questão 13. Um dos objetivos da licitação, segundo o artigo 3º da Lei 8.666, é garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Que mais? Qual outro objetivo que nós temos lá? Proposta é o que? Aqui tem o que? A seleção da proposta mais vantajosa. Aqui, ó, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são os dois objetivos da lei. Perfeito? Além do princípio, obviamente, constitucional da isonomia. Então, está correto. Questão 14. Em atenção ao princípio da publicidade, as licitações não podem ser sigilosas. Certo ou errado? Licitação não pode ser sigilosa. Perfeito. Sendo públicos e acessíveis os atos de seus procedimentos, com exceção ao conteúdo das propostas, que devem permanecer em sigilo até a respectiva abertura. Correto? Literalidade da lei. Olha só. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Será processada e julgada em estrita observância aos princípios, dentre eles é o que nós estamos vendo aqui, é o princípio da publicidade. Aí no seu parágrafo 3º do mesmo artigo, vai falar que a licitação não será sigilosa, ok? Sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo que, quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Então, eles são sigilosos. Então, é exatamente o que diz a lei, a questão, então, está perfeita. Questão 15ª. De acordo com a lei 8666/93, caso ocorra igualdade de condições em uma concorrência pública, um dos critérios de desempate são os bens e serviços produzidos no país. Sim ou não? Sim, é um dos critérios. Vamos ver todos eles, são 4. Os que são produzidos no país, ou produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Então, o primeiro, que é já o nosso gabarito. Produzido ou prestado por empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. E produzido ou prestado por empresas que comprove o cumprimento da reserva dos cargos
prevista em lei aí para pessoas com deficiência. Então agora não é mais PNE, agora é PCD, pessoa com deficiência, perfeito? Quando você decorar essa sigla, aí vai mudar de novo. Ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, nesses casos, são critérios de desempate. Eu começo na ordem cronológica ali. Vou para o inciso 2, se persistir o empate, vou para o 3, vou para o 4 e assim até terminar aí os critérios. Terminou os critérios, continua o empate, aí vai ter um sorteio. Questão 16. É inconstitucional considerar como fatores de averiguação da proposta mais vantajosa os valores relativos aos impostos pagos ao ente federativo que realiza a licitação. Está falando assim, ó, eu vou contratar com alguém que pague mais impostos aí na minha unidade da federação. Posso trazer esse tratamento diferenciado? Resposta, obviamente, não. É inconstitucional considerar isso? É inconstitucional, então o item está correto. Olha só, o STF considerou inconstitucional o preceito, foi Eros Grau, segundo a qual a análise da licitação serão considerados para a verificação a proposta mais vantajosa, entre outros itens, o valor relativo aos impostos pagos à fazenda pública daquele estado membro. Então, foi considerado inconstitucional. Afinal, então, a Constituição proíbe a distinção entre brasileiros. A concessão de vantagem ao licitante que suporta a maior carga tributária no âmbito estadual é incoerente com o preceito constitucional previsto no inciso 3º do artigo 19. Então, a licitação é procedimento que visa a satisfação do interesse público, pautado-se no princípio da isonomia. Então, teve uma ação direta de inconstitucionalidade e essa situação foi considerada inconstitucional dentro de uma lei estadual. Então é inconstitucional, perfeito. Artigo 17. A licitação objetiva garantir o princípio constitucional da isonomia. Sim ou não? Sim. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Beleza? Então veja que cai esse artigo 3º aí, cai muito e certamente pode estar na sua prova e você vai acertar com certeza. Questão 18. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias. O próprio ato. Qual ato? Certo? Impondo a inabilitação da empresa que não cumpriu as exigências estabelecidas. Então, o princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias. Então, eu produzi o edital, agora ele vincula, o edital ele vai vincular quem? Ficou legal, né? A administração e a contratada, certo? Então eu não posso deixar de observar as regras que foram previstas no edital, porque o princípio da vinculação do edital restringe o próprio ato administrativo às regras dele, ok? A questão está correta. Artigo 41 vai dizer que a administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Perfeito? STJ vai trazer algo mais. O poder discricionário da administração esgota-se na elaboração do edital. A partir daí, nos termos do vocábulo constante na própria lei, a administração pública vincula-se estritamente a ele. Perfeito? Então eu não posso alterar nada dele mais. Ele está agora, eu tenho que eu vou ter que como que eu posso dizer? Eu vou ter que obedecer o que está previsto no edital. Agora, aquilo que nós já falamos, vou falar novamente. Ele é imutável? Não. Antes de ocorrer a licitação, certo? Eu posso alterar algo que for comprometer a entrega das propostas, eu vou reabrir os prazos.
Questão 19. Qualquer cidadão, quando começa assim, se lembra lá de direito constitucional, falar da ação popular, não é? Qualquer cidadão ainda não sabe, então você vai saber porque você vai tomar um chá de direito constitucional que não vai ter como você errar a questão na prova. Qualquer cidadão tem legitimidade para acompanhar o desenvolvimento de licitação promovida por órgão ou entidades públicas? Sim. Qual é a condição? Está correto, então tem uma condição, ele não pode atrapalhar o certame, perfeito? Mas ele pode acompanhar, qualquer cidadão. Todos quantos participarem da licitação promovida por órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm o direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nessa lei, podendo que qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Então, é possível fazer o acompanhamento, sim. Questão 20. Coloquei ali um cara no desespero. Por quê? Olha só, eu elogiei o examinador na outra, esse daqui ele pisou no tomate de uma forma terrível. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, com base na Lei de Acesso à Informação e Lei de Licitações, julgue o item subsequente. Veja só, o que ele traz aqui agora. A realização de procedimento licitatório visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Perfeito? Perfeito. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Agora, sendo vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado aos licitantes e lhe dar preferência a produtos de qualquer natureza, salvo se a preferência for usada como critério de desempate. E aí, meu povo, tá certo ou não tá errado? O gestor público ou o agente público, ele pode trazer um tratamento diferenciado aos licitantes que não sejam os critérios de desempate? Resposta do CESP. Ele diz assim, ó, não. Então, salvo se a preferência for usada por um critério de desempate. O CESP traz essa questão como certa. Então, o que ele está dizendo? É vedado o agente estabelecer tratamento diferenciado, exceto quando for o quê? Essa preferência for utilizada como critério de desempate. Ele diz que isso daqui está certo. Então, ele está dizendo que não pode o agente estabelecer outros tratamentos diferentes. Estabelecer, não sai o negócio. Estabelecer tratamento diferenciado. Mas olha só. A licitação vai garantir, então, o princípio da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos aí da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa, da vinculação de instrumentos convocatórios, do julgamento objetivo e do que eles são correlatos. E agora, é vedado aos agentes públicos o quê? Estabelecer tratamentos diferenciados de qualquer natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência sucessivamente, aos bens e serviços. Então, ele está dizendo que é vedado estabelecer tratamento diferenciado. Então, a não ser quando for o que? Um critério de desempate. É isso que a questão está trazendo. Ó, a questão está trazendo, salvo preferência for usada como critério de desempate. Então, não posso. Perfeito? Perfeito. Então, vamos ver o que diz a lei. Artigo 3º, no mesmo artigo, agora no parágrafo 2º, em igualdade de condições como critério de desempates, eu tenho lá os incisos que têm que ser observados sucessivamente, ok? Beleza, por enquanto está tranquilo. Mas olha só,
Ainda no artigo 3º, no parágrafo 5º, vai falar que nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência. Então, posso trazer margem de preferência? Posso. Então, ele está falando aqui, ó, vou ter uma margem de preferência, sendo vedados aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado aos licitantes e dar preferência a produtos de qualquer natureza. Olha, mas eu posso dar preferência? Está me dizendo aqui na lei, ó, poderá ser estabelecida margem de preferência. Então, o gestor pode dar outra. Volta aqui. O agente público pode estabelecer tratamento diferenciado aos licitantes e dar preferência a produtos de qualquer natureza? Pode. Qual é a natureza que ele pode? Ó, produtos que forem manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, para bens e serviços produzidos ou prestados em empresas que comprovem o cumprimento da reserva dos cargos não previstos na lei de pessoas com deficiência. E vai trazer a margem de preferência que trata o artigo, o parágrafo 5º será estabelecido com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos que levem em consideração, então, geração de emprego, arrecadação de tributos federais, desenvolvimento e inovação tecnológica no país, custo adicional dos produtos e serviços e suas revisões, análise retrospectiva de resultados para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, poderá ser estabelecida aqui a margem de preferência adicional àquela prevista no artigo 5º. Então, se eu pegasse só esse aqui, ó, esse parágrafo, para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação, poderá ser estabelecido margem de preferência pelo agente público? Poderá ou não poderá? Poderá. Isso aí é um critério de desempate? Não, não é um critério de desempate. Então ele só leu metade da situação ali e diz que só pode então dar uma preferência só quando ocorreu o que? Critério de desempate. Mas aqui eu observo que poderá ser estabelecido margem também de preferência, não necessariamente quando for critério de desempate. Então, a preferência pode ocorrer também nesses critérios ali. Por isso a questão aí ficou uma porcaria, beleza? Felizmente vai ter questões dessas, aí. Bandeira, não entendi bosta nenhuma que você falou aí. Então depois dá uma lida nesse daqui, principalmente o parágrafo 7º, que aqui o nosso examinador está falando que é vedado ao agente público estabelecer tratamento diferenciado aos licitantes. Pronto. Então não poderia trazer um tratamento diferenciado. Da margem de preferência, posso? A produtos? Posso. De qualquer natureza? Ó, poderá estabelecer, 7º lá, estabelecer margem de preferência aí para produtos manufaturados. Então eu posso dar essa margem de preferência? Sim. Não precisa ser para critério de desempate. Então é isso que eu estou chamando a atenção de vocês, tá ok? Beleza, meu povo? Infelizmente temos essas questões, mas vamos em frente. Um abraço e fiquem com Deus.